Então, crianças, no texto que a gente vai ler hoje de história, nós vamos falar sobre a violência contra os indígenas. Quando os portugueses chegaram ao território que atualmente forma o Brasil, havia cerca de 4 milhões de indígenas. Ao longo do tempo, com o contato entre os dois povos, grande parte da população indígena foi morta. E aqui, nesses 4 pontinhos que vocês estão observando no texto, vai apresentar os motivos pelos quais esses indígenas foram mortos. Primeiro, pelas doenças trazidas pelos colonizadores, que o organismo dos indígenas não tinha defesa contra esse tipo de mal, né? Esse tipo de doença que eles traziam, o sarampo, a gripe, a varíola. Outros foram mortos pelo trabalho forçado, né? Eles foram escravizados e obrigados a fazer trabalho forçado que eles não eram acostumados. Então, muitos morriam porque não aguentavam. E houve também guerras, batalhas entre portugueses e indígenas, onde muitos indígenas perdiam suas vidas. Então, parte deles, para sobreviver, tiveram que deixar as terras que ocupavam e partir em direção ao interior, para fugir dos portugueses. No passado, havia leis contra a violência contra os indígenas. Eram menos rigorosas que as leis atuais, né? Hoje, os indígenas são considerados os primeiros e naturais senhores da terra. Por isso, tem leis que os protegem, garantem sua sobrevivência e a continuidade de seus modos de vida. Existe também, nos dias atuais, escolas, né, leis que garantem o ensino de línguas indígenas e a transmissão dos costumes desses povos. Em muitas aldeias, há escola com professores indígenas. As crianças aprendem a língua e a cultura do seu povo e também a língua portuguesa, né? Então, eles têm as escolas bilíngue. O que é a escola bilíngue? É a escola que oferece 2 tipos de língua. No caso, a língua indígena, de acordo com o tipo, se for tupi-guarani, tupinacás, cada povo tem a sua língua, e a língua portuguesa propriamente dita. Então, temos outro textozinho aqui, as terras indígenas. Os indígenas têm o direito de viver nas terras que tradicionalmente ocupam. Para garantir esse direito, existem locais demarcados de uso exclusivo dos indígenas. Dessa forma, todas as riquezas naturais das terras em que vivem, como a madeira das árvores, os peixes do rio, as plantas, os animais e os minérios, podem ser explorados somente para a sobrevivência dos indígenas. Nem sempre, porém, é o que acontece. Todas essas riquezas atraem empresas e povos não indígenas interessados em explorá-los. Em muitos casos, ocorrem confrontos entre indígenas e não indígenas. Vamos observar aqui esse mapa. No mapa, essas partezinhas que aparecem em vermelho são terras indígenas regularizadas, ou seja, regularizadas pelos governantes. Então, aqui a gente vê que a maior parte das terras indígenas se concentra na região norte do país, né? E aonde tem menos é na região sul e sudeste. Então, vamos aqui para as nossas atividades. Tem 3 questõezinhas aí na página 85. Em qual região está localizada a maior parte das terras indígenas regularizadas? Então, vocês vão observar no mapa, ó, aonde tem as áreas vermelhas, é aonde está localizada a maior parte das terras indígenas. A segunda questão: quais regiões tinham menos terras indígenas regularizadas em 2017? Então, vocês vão ver também no mapa, onde tiver menos é a região. E, por último, escreva 3 causas que provocaram a morte de um grande número de indígenas. A gente viu lá no primeiro texto, naqueles pontinhos, as causas que fizeram com que esses indígenas fossem mortos.